Olá, alunos, vamos fazer a correção da semana 3 do PET 4 de Filosofia, segundo ano. Nós estudamos, dando continuidade à temática Ética e Moral, parte 3. Revemos aqui sobre a filosofia helenística e a sua nova perspectiva de mudança num contexto da época em que Alexandre Magno faz toda uma mudança de propagação da cultura helenística e faz com que isso crie algumas situações, principalmente no mundo grego, a centralização do poder. Então faz surgir novas filosofias para poder criar toda uma formulação de vida, tanto na ética, na moral, como na construção da história daquele povo. Então, a filosofia nasce para chegar na busca da ataraxia, que é a tranquilidade, a indiferença diante das situações, um novo modo de vida. Então, nós vimos sobre o cinismo, sobre o estoicismo, epicurismo, ceticismo, neoplatonismo, misticismo, todas filosofias aí da época para superar aí as situações que estavam acontecendo. Então nós vamos corrigir aí a questão, ver principalmente porque da resposta correta, as outras não. A número 1, objetiva, os povos da antiguidade clássica foram responsáveis por um legado que permanece vivo nas sociedades contemporâneas, em especial nas ocidentais. Sobre esse legado, é correto afirmar que legado é algo que é deixado para outras gerações, é uma marca própria daquela antiguidade clássica ali dos gregos, né? Então nós temos a letra C como resposta correta, que faz com que o legado seja o quê? A filosofia e a ciência praticada pelos gregos. Constitui-se a base do pensamento científico e filosófico das sociedades ocidentais. Então, os gregos contribuíram muito com a filosofia e a ciência ali praticada desde os pré-socráticos para esse pensamento aí que vai influenciar muito as sociedades ocidentais. As outras não é, porque corresponde a alguns elementos aqui que são próprios de outras culturas. A religião monoteísta, própria da judaica, a medicina praticada não é dos gregos, mas sim a herança egípcia. Os idiomas dos países ocidentais, na sua totalidade, não. Ali que derivam do latim, são apenas 8 línguas que vêm do latim. Nem todos os países têm essa origem. Sistema de numeração empregado, em especial conhecer o número zero, isso daí é os indianos que criaram a noção de zero, que depois é adotada pelos árabes. Então, o mundo grego, o legado que deixa é a filosofia e a ciência praticada ali pelos gregos. A número 2. Entre as muitas heranças do mundo da antiguidade, herdamos as chamadas filosofias pagãs, ou as filosofias helenísticas, né? Lembrando que pagãs, que vem de paganos, aí é o povo da zona rural, ou aquilo que nós dizemos zona rural, mas na época o povo do campo, que tinha uma cultura mais religiosa de forma mais politeísta. Então adorava vários deuses sempre ligados à natureza. E das filosofias que nós temos aqui, que a gente viu, das filosofias helenísticas, ou as filosofias pagãs, são estoicismo e epicurismo, letra D. Então, niilismo não é uma filosofia pagã, ela é lá do século, é um modo de pensar, lá do século XX, com Nietzsche. Marxismo também, com Marx, tem nada a ver. Escolástica e tomismo na época da Idade Média. Então é bom a gente rever essas outras questões. Número 3, o epicurismo e o estoicismo foram as duas filosofias éticas predominantes no período helenístico. O estoicismo, em contraposição à ética epicurista, relaciona o bem com a indiferença diante da dor e do sofrimento. Então, o estoicismo é uma escola e doutrina filosófica que nós vimos, surgiu ali na Grécia Antiga,
que preza fidelidade ao conhecimento e o foco em tudo aquilo que pode ser controlado somente pela própria pessoa, desprezando todos os tipos de sentimentos externos, como a paixão e os desejos extremos. Então, é uma pessoa que possa ser indiferente com as situações da vida, mas ela tem um controle maior pela razão sobre si para não deixar com que as paixões, os desejos, das mudanças da época, né? Então a pessoa possa se controlar mais e ela esteja assim indiferente diante da dor, do sofrimento. E as outras não estão ligadas ao epicurismo, a outras filosofias, até mesmo a religiões e ao misticismo. Número 4, Felipe II, rei da Macedônia, conquistou a Grécia. Seu filho Alexandre o Grande consolidou as conquistas do pai, expandiu o império em direção à Ásia, chegando até a Índia. Na perspectiva histórica, a obra de Alexandre e seus sucessores imediatos foi importante por quê? Por que Alexandre Magno foi importante para a Grécia e para o mundo? Porque ele possibilitou o intercâmbio de culturas, difundindo as tradições gregas nas terras do Oriente, enquanto as mesopotâmicas, egípcias, hebraicas e persas expandiram-se para o Ocidente. Então, apesar que Alexandre Magno deixou aí umas marcas negativas ali na Grécia, por causa da forma dele governar, de centralizar muito o poder, e as cidades-estados, elas tinham uma autonomia, cada cidade tinha sua forma de governar, e Alexandre centralizou um pouco mais. Isso daí para os gregos foi um pouco negativo. Mas para o mundo foi muito importante, porque Alexandre Magno ele tinha um jeito de dominar os povos, de ter uma relação com os povos, de não destruir como outros que a gente vê na história, que chegava e destruía as culturas, destruía aquilo que eram as tradições, e não. Alexandre Maria ele herdava, né? Ele fazia toda essa interação, esse intercâmbio, isso daí foi muito importante. As outras a gente vê que não tem nada a ver, igual a substituir a visão mística do mundo. Não, ele não substitui nenhuma visão mística, não. Ele leva a cultura grega para todos os povos, mas ele está ligado também de forma prática às outras culturas. Favoreceu a difusão do modelo político das cidades-estados da Grécia pelas regiões conquistadas no Oriente, estimulando um governo fundamentado na liberdade e na democracia. Então, a gente vê que ele era um pouco centralizador e ele não difundiu essas cidades-estados da Grécia, não. Ao contrário, isso daí foi uma marca negativa para os gregos. Suplantou o poder despótico predominante nos grandes impérios orientais, os quais atribuíam aos governantes uma origem divina. Nada a ver, né? Então, como grego, ele sempre valorizou muito a cultura grega e nada que relacionasse diretamente a questão da origem divina, não. E nem suplantou o poder despótico também. Ele teve o seu modo de difundir a cultura grega, e ele fazia intercâmbio com outras culturas, mas não puxou essa forma de governar lá dos impérios orientais para o mundo grego, não. É uma questão de tradições de intercâmbio, se dá mais na questão cultural do que realmente na forma de governo. A forma de governo, ele teve uma forma própria de governar. Então essa é a letra D, essas são as questões. A semana nos propiciou conhecer um pouco mais as filosofias helenísticas, e elas são muito importantes para quem vai preparar-se futuramente para o Enem, ou até mesmo elas são importantes para quem aí quer mergulhar um pouco mais na filosofia e na antiguidade clássica. Um abraço e até a nossa próxima aula.